Então, acho que primeiro uma coisa bem importante, assim, é que quando teve um edital que a FRJ fez para poder selecionar quem seria o próximo tutor desse grupo, aí a gente tinha que submeter um projeto, colocando o eixo organizador, o tema, né? E eu propus o eixo organizador em torno desse tema, povos de terreiro e comunidades tradicionais de matriz africana, né? Por entender a importância desses saberes tradicionais, desse outro eixo epistemológico, né? E como isso sempre se constituiu num lugar de memória social, de reterritorialização do corpo e de identidade negra, né? Na história do Brasil. A proposta inicial do PET é justamente trazer um pouco do que é, de entender, na verdade, como são as dinâmicas sociais a partir do que a gente estuda na pesquisa, o que a gente desenvolve nos outros projetos também que o PET faz parte. Justamente porque o PET faz parte do conjunto pesquisa, extensão e ensino, e a partir disso a gente vai entrelaçando, no caso, os estudos, as pesquisas, as falas. E extensão é justamente a gente ir ao local, entender um pouco sobre aquela questão, sobre aquele local, e a partir disso a gente também receber, no intuito sempre de não levar apenas conhecimento, aquele conhecimento universitário clássico e enrijecido que sempre tenta impor sobre o local, sobre o território, a verdade, digamos assim. Aqui é um espaço que a gente aprende muito também, que a gente traz os nossos recursos, traz a atividade, as gincanas, mas a gente recebe muito mais. E a partir disso a gente leva para a nossa pesquisa. Ela mexeu. Um dia depois que a música parou, Eu também vi. Eu acredito que o samba é uma das muitas formas de potência, né, que a população negra usa como forma de resistir, né, a toda essa opressão que a gente sabe, né, a gente conhece. Essa menina, ela fica imóvel. Olha só, eu ensaiei, há uns 2 meses atrás e ainda assim, agora eu sinto que eu vou esquecer tudo, mas fé, né, que vai dar tudo certo. Hoje tem muita relação coladinha com carnaval e com samba. Vou contar, hein? É pra chamar a comitiva bem forte. 1, 2, 3. Oi? Que isso, gente? Eu tava passando aqui pra encontrar meus amigos numa roda de samba e eu vi uma gritaria, um monte de gente me chamando, tomei até um susto. E aí, dona Clementina, eu acho que eles querem saber um pouco mais da sua história. Não sei não. Vocês querem mesmo saber a minha história? Na comunidade Chácara do Céu, que homenageia Clementina... Não. Pulei. Heroínas negras da história não contada do Brasil. Este é um projeto do Programa de Educação Tutorial PET Povos de Terreiro da UFRJ, que promove atividades de ensino, pesquisa e extensão, contações de histórias de literaturas reais, para relembrar a memória de mulheres negras que foram fundamentais na formação do nosso país. Ações acontecem em diferentes lugares do Rio de Janeiro. Nesta semana, a equipe do TJ acompanha a atividade na comunidade Chácara do Céu, que homenageia Clementina de Jesus, uma das maiores cantoras na história da música brasileira. Em seguida, vamos trazer para vocês outras informações sobre este projeto
tão importante para a memória da negritude do Brasil. Eu sou Rick Barros, diretamente da comunidade Chácara do Céu, para o TJ UFRJ. Acho que o projeto, o Pet Povos de Terreiro, e a gravação desse documentário, a produção, a realização desse documentário, está justamente nesse objetivo, tem esse objetivo, de discutir a permanência dessas pessoas na universidade e como a universidade engendra, né, esses conhecimentos, essas pessoas, essas histórias, que por muito tempo foram completamente sabotadas por uma lógica acadêmica que não as abarcava. Então, esse é o objetivo do documentário. A gente tem uma situação muito precária, em termos gerais, né, dentro da universidade. Porque no momento em que a gente vai começar uma produção prática, nós temos uma série de dificuldades. Nós não temos estúdios, nós não temos câmeras, nós não temos estrutura de produção para fazer audiovisual na prática. E aí essa dificuldade é uma dificuldade com a qual a gente precisa colocar todo semestre com algumas soluções, que muitas vezes são soluções que passam por atitudes e por uma estratégia artesanal mesmo de enfrentamento dessa situação. Eu, quando eu entrei no jornalismo, eu já entrei focado no audiovisual, então eu já quis mesmo um projeto que conseguisse treinar isso, enfim, melhorar e concretizar mesmo esse sonho de já trabalhar com audiovisual. Foi por isso que eu escolhi o TJ UFRJ. Mas quando eu cheguei aqui, não que não tenha sido maravilhoso, está sendo, na verdade, continuo o projeto. Mas, por exemplo, a minha primeira reportagem que eu tive que fazer, a gente tem um microfone, uma câmera e um sonho. Então, quando a gente chegou para gravar, o microfone simplesmente não estava pegando, a gente não sabia se era microfone ou cabo. Mas a gambiarra que a gente teve que fazer foi pegar um fone de ouvido e enrolar assim para fingir que era o microfone que estava captando. E foi isso, sabe? Então, até mesmo dentro dos próprios projetos, a gente passa por uma dificuldade. Realmente, essa parte de equipamento sempre prejudicou mesmo a execução, a facilidade da execução. Mas, como a gente fala, eu acho que ajuda também a melhorar a sua criatividade dentro do jornalismo, porque a gente faz malabarismo com o que temos. Então, acredito que tem seu lado positivo, tem negativo, mas acho que no final de tudo você realmente consegue tirar grandes aprendizados dessas vivências. Sim, eu sempre gostei muito de estudar essa parte principalmente essas jornadas, né, de 2013, como elas culminaram nesse surgimento dessas mídias, né, contra-hegemônicas, essas mídias alternativas. Então, quando eu soube que tinha um espaço aqui na faculdade em que eu podia me aperfeiçoar, né, aprender melhor sobre esse assunto, poder estudar, né, melhor sobre esse assunto, eu não pude deixar de entrar. E também uma questão era em relação aos auxílios, porque de onde eu vim, de onde estudei, eu tinha direito a auxílio, por exemplo, de permanência. E aqui na faculdade, quando entrei na faculdade, eu tive um choque assim, de realidade muito diferente, porque eu não tive esse... A UFRJ, ela peca muito nessa questão dos auxílios, né, principalmente de permanência. E na época, quando eu entrei, eu ainda não conseguiria trabalhar, porque como eu estudava de tarde, era muito conflitante. Eu entrei na faculdade e ainda trabalhava, mas foi assim, um período muito difícil, porque tinha que acordar cedo, sair às 11 para eu vir pra cá, para depois eu chegar em casa cansado, não poder descansar, já ter que ir direto de novo pro trabalho, então era muito cansativo. E aí eu resolvi sair do emprego. Então essa bolsa do PET pra mim ela foi um alívio enquanto eu não estivesse procurando um emprego. Hoje eu estou estagiando também, então, mas continuo no PET por esse sentido, sabe, ao estudo acadêmico.
eu penso que o início de carreira no TJUFRJ começou muito antes de eu me ingressar, né? Começou no RIC lá de 2014, 2016, que assisti o TJ pelo YouTube, que eu acho que isso é bem importante de falar. Eu sempre falo isso para a coordenadora do projeto, que é a Karine, a importância de eu ter assistido o TJ antes, né? E me ver dentro do TJ. E naquela época eu já não via muitas pessoas negras dentro do TJ. Então eu falo, poxa, eu preciso pintar minha cara. E quando eu entrar no jornalismo, eu vou entrar, sabe? Eu sempre me coloquei assim, mesmo distante de tudo, né? Eu me via dentro das coisas. Algo que já é ontogeneticamente determinado pela sua gênese, a universidade. Uma gênese branca, ocidental, burguesa, iluminista, que a partir disso constrói ciência, estuprando corpos negros, vilipendiando corpos negros. Assim. A tradição científica no Brasil ela é a partir de práticas, literatura muito racistas. E aí, claro, a gente chega nesse espaço aqui meio que forçando o pé na porta, assim, né? Mas é muito difícil chegar, é muito difícil permanecer, é muito difícil encontrar os nossos como referência nos cursos que a gente está fazendo. É muito complexo, assim. E às vezes é difícil porque você vai se colocar, professora, professor, mas aqui tem um filósofo camaranês, Achille Mbembe, que ele fala tal coisa. E tipo, foda-se Achille Mbembe, assim, a coisa vem meio atropelada, assim. Vários relatos a gente tem lá no PET Povos de Terreiros das pessoas tentando dialogar com professores a partir das referências que a gente estuda no PET, que ainda são totalmente desconsideradas. Dentro da academia, do nosso lado, tem uma história de uma competição de quem fala mais bonitinho, mais não sei o quê, tererê, tatá, e não colocar a realidade, a nossa realidade. Aqui, para mim, tem uma verdade. O racismo estrutural, para mim, estava me incomodando bastante. Porque, assim, tem vários dos nossos que não estavam sinalizados em uma das estruturas que estavam sendo trazidas, que estavam sendo apontadas. Os que inventaram o racismo estrutural, é tudo culpa do racismo estrutural, assim, não tem mais o sujeito, né? Aí é tipo, não, mas é o racismo estrutural, não tem o que fazer. Cria um problemática mesmo, assim, né? E aí dentro da branquitude de esquerda, isso só vai acabar quando acabar o capitalismo, né? E aí a gente vai ficando como se fosse uma prisão mesmo, né? Então acho que é muito importante a gente pautar outras referências, né? Pautar as nossas referências. Então isso que o Bruno Sodré faz ali no Terreiro da Cidade, quando ele traz o candomblé, ele traz o jazz, ele traz o samba, ele traz o jogo como uma expressão de alegria, esse lugar, né? Jogo como libertação. O jogo como libertação, assim, o que é o jogo? Aí a capoeira, isso é muito, muito potente, assim, para pensar que ante uma forma, e eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa pesquisa, né, em geral, ante uma forma social racista, a gente tem uma forma social, cultural negro-brasileiro. O livro se debruça sobre vários aspectos, mas um deles é essa crítica, não necessariamente combativa, mas uma crítica saudável que acontece dentro da academia, entre dois termos importantes e fundamentais para a gente entender o que são práticas sociais e de que maneira a gente pode... importante nomear enfim, de fato, racismo. Carolina é uma das minhas maiores referências como profissional e como pessoa, como mulher negra hoje. E provavelmente se eu tivesse ouvido sobre a Carolina mais cedo, eu teria sido mais potente, né? Teria sido mais... Poderia chegar a lugares outros, talvez até mais cedo. Então, eu acredito que é importante, além dela ser uma referência principal para mim, falar dela para as crianças e ver elas prestando atenção e pensando, poxa, eu quero ser uma escritora, eu quero escrever também. Numa referência positiva, né? Tipo, uma mulher negra bonita e eles verem as fotos e ficarem, caramba, ela é bonita e tudo mais.
para mim é importante nesse sentido, assim, eu admiro ela e falar sobre essa heroína, alguém que eu acho primordial para entender o Brasil, né, é muito importante. Eu acho que a primeira coisa mais importante é mostrar que a Carolina, ela é uma heroína negra da história não contada do Brasil, para além do que é reduzido, né, a sua forma de contar a história, a forma de contar a história dela, né, que é a partir de uma narrativa de violência, de sofrimento, e a partir desse sofrimento ela produziu obras diversas, enfim, né, literatura, que reproduzisse esse mesmo cenário de violência. Então, uma oficina que pensa a subjetividade das crianças, que instiga elas a pensar o que faz sentido para elas, o que elas querem, o que inspira elas, como é que no futuro elas querem se ver, como que elas gostam de se ver esteticamente, estilisticamente, a partir das suas roupas, das suas vestes, dos seus adornos, dos seus adereços, dos seus colares, enfim, né? Como que essa parte visual ela compõe também uma subjetividade que é uma subjetividade feliz, que a gente consegue encontrar na história da Carolina, dentro das fotos que a gente mostrou para elas, mas a gente trouxe várias fotos que mostram uma outra imagem da Carolina, uma imagem que faz sentido para a gente, e é uma imagem que potencializa não só a história e a trajetória da Carolina, mas também a de todas as crianças que estão aqui, as crianças que também vieram de favela, as crianças pretas, e todas as outras que vivem num contexto periférico, urbano, e que são atravessadas por esses contextos de pobreza, de violência, que são cotidianos, especialmente para a gente aqui no Rio de Janeiro. Então, é basicamente isso, né? Pensar como que uma oficina de produção de colares ou pulseiras que envolve contas, envolve miçangas, que na contação a gente trouxe como pérolas, porque a Carolina pegava suas próprias pérolas, e aí, né, no caso, ela pegava as próprias miçangas, que ou ela encontrava no ofício de catadora de recicláveis, ou ela plantava sementes para construir esses adereços e expor, enunciar uma outra imagética que é completamente diferente do que é determinado ou pré-determinado para a estética de uma mulher pobre, preta e favelada. Né? Então, é meio que isso. Proporcionar uma fonte das crianças olharem com outros olhos para a Carolina, mas também se olhar com outros olhos. A Duda aqui cresceu na Cidade Alta, uma comunidade de Cordovil. Então a gente sabe como é que é viver na favela, não sabe? Às vezes é complicado, é difícil, é uma realidade do nosso país. Então a Carolina, igual a vocês que moram e vieram de comunidade, conseguiu ver na escrita, escrevendo sobre ela, sobre os filhos dela, sobre aquele lugar onde ela morava, uma possibilidade de contar para o mundo a sua vida, a sua história, e foi assim que foi. Eu acho que fazer parte do PET é também começar a se conhecer, assim, porque a gente começa a entender como que as coisas tocam na gente de maneira diferente, né? Então, como que a gente está sempre nesse espaço onde a gente tenta se sobressair em relação a outras pessoas, principalmente em relação a pessoas brancas, porque a gente às vezes tem que trabalhar o dobro ou se esforçar o dobro. Resolvi que eu ia me dedicar mais a ensino, pesquisa e extensão, a extensão primordialmente, que é uma coisa que eu acho muito importante, e constituir esse espaço que é o PET. Mandei esse projeto, que felizmente foi aprovado, e aí desde então a gente implementa o grupo, né, desde fevereiro de 2020. Tá ali naquele espaço como jornalista do TJ, fazendo uma matéria pro PET Povos de Terreiro, vendo aquelas crianças pretas me vendo e também se imaginando dentro desse universo de uma câmera, de um microfone, de algo tão simples,
foi muito, assim, mexeu comigo, sabe? E eu depois tive várias outras conversas com várias outras pessoas e sempre reforcei essa importância de ter representatividade, sabe? As pessoas conseguirem ver, pô, esse cara que tá ali é igual a mim. Eu quero ser ele, porque ele conseguiu também, né? Então, tá levando essa voz, né? Ampliando essas vozes, mesmo que sejam essas vozes tão pequenas, né? De forma física, as crianças têm muito o que falar, né? E durante a palestra, a encenação do Pet Povos lá, o pessoal, as crianças todas já sabiam a história, né? Eles remendavam a história, contribuíam com a história, e foi muito lindo de ver. Lindo de ver uma geração que está crescendo, sabendo as suas raízes, sabe? Independente de religião, independente de qualquer outra coisa que venha nos taxar, que venha nos colocar em caixinha. A gente abriu o leque. A gente mostrou para essas crianças que elas podem ser o que elas quiserem. Então o PET se constitui na contramarcha dessa tendência como esse espaço mesmo, assim, de acolhimento entre os iguais, de possibilitar que os nossos saberes, né, então os conhecimentos da avó, o conhecimento do mais velho do terreiro, o conhecimento dos mestres e mestras tradicionais, ele possa ser um conhecimento também válido, com a sua epistemologia, com a sua ontologia, né? Eu acho que o que o PET me ensinou, e que tem muito para contribuir comigo, é me entender como esse lugar de potência. Acho que foi a primeira vez que, não vou dizer que eu de fato me entendo como um lugar de potência, eu acho que baby steps, acho que são passinhos de bebê assim, e que eu tô aprendendo, que eu tô começando a entender que eu também preciso ter paciência comigo, assim. Essa estrutura muito branca, muito racializada, universalizada nesse lugar branco, brancocêntrico, eurocentrado, ocidental, ela é uma estrutura que ela é muito adoecedora para os corpos negros, que historicamente são subalternizados, hierarquizados, não reconhecidos dentro da sua potência plena, humana, acadêmica, intelectual, né? Porque é isso, não é só uma política que te mata, assim, de fato te mata, mas também é uma política que te impede de ser feliz. Então, uma pessoa preta sendo feliz é uma pessoa indo contra o sistema. Então acho que eu vou ficar por aqui. Eu espero que eu não esqueça disso que eu falei, do corpo potência, do corpo que consegue, que pode fazer as coisas, nem da política do riso e da alegria, contra as armadilhas de um sistema que é isso, né? Que só quer fazer a gente se sentir incapaz e estagnado. Nossa, engraçado isso, porque agora falando eu percebo que toda vez que eu não me acho suficiente, ou que eu me corrijo, ou que tipo, que eu peço desculpas, ou que eu não consigo fazer a coisa porque eu me senti incapaz, é também sucumbir assim, a esse sistema. Então, a partir de agora eu vou mudar isso. E é isso. Forte.